Cláudia Bom entrou. dia, Glória a que Deus, que saudade. alegria. Bom dia, mana Cláudia, paz do Senhor Retornamos, Jesus. a paz do Senhor. Glória a Tava, Deus. tava aqui, Retornamos. tava aqui falando que a gente se viu em 2024, né? E agora a É, gente está aqui, Deus é bom e fiel, permitindo a gente voltar em 2025. E hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, estamos retornando com o programa Pai retornamos. Nosso. Glória a Deus. Muitos projetos, muitas coisas para esse ano, Sim, né? A gente sabe que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E a cada dia nós temos experimentado, né, a confirmação da obra do Senhor em nossas vidas. Vou deixar amém. agora daí a saudação inicial, né, para a gente poder Eu não continuar. estou te vendo, Cleidinha. Mas eu te vendo Então perfeitamente, tá mas bom. acho que é assim mesmo. Então tá bom. Só segue. Bom dia. Deus abençoe, a paz do Senhor para todos. Muita saudade. Nós fizemos esse recesso, mas o coração fica apertado, né? De saudade de todos vocês. E tudo é feito com muita oração, né, irmãos? Retornamos pelo poder de Deus. Muitas demandas, são muitas mesmo, mas o Senhor colocou no nosso coração o projeto, né? Esse projeto Pai Nosso. Como é bom, não só orar com vocês, mas pelas nossas próprias vidas. Nós precisamos estar nesse propósito, né, de oração, da palavra, porque Deus fala também conosco. Então, cada um é muito bem-vindo a esse programa. É privilégio estarmos juntos. E como eu sempre digo, divulgue para os seus amigos, para os seus irmãos em Cristo, para os seus familiares, porque todos nós precisamos do Senhor. E é uma forma que temos de estar em comunhão, né, clamando ao Senhor, pedindo o seu socorro, sendo fortalecidos pela sua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero iniciar esse programa com um desafio que nós vamos fazer em todo o programa Pai Nosso. A gente vai sempre ler um versículo de Provérbios. Provérbios é um texto da palavra de Deus que nos ensina tanto, né? Nos ensina a ter sabedoria, ensina-nos a caminhar corretamente. Tem tantas dicas, né? Eu até desafio você a ler o livro de Provérbios, né? Novamente, ele tem 31 capítulos, então é um capítulo por dia, por dia, né? Do mês. E se você se desafiar, pega o mês aí e comece a ler o livro de Provérbios, você vai ver o quanto serás abençoado. E aí hoje eu quero ler Provérbios 26, que hoje é dia 26, então eu queria ler 26, do versículo 17, que fala assim: quem se mexe em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Que interessante, né? Provérbios assim, nos ensinando a se posicionar na sociedade. E às vezes a gente toma e se mete, né, em questão que não tem nada a ver com a gente, e a gente aí faz coisas ou atravessa situações no qual não são necessárias. Então aqui o provérbio está nos dando a dica, né? Quem se mete em situações, né, em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa, ou seja, não tem nada a ver contigo. E é interessante, né, para você guardar aí como dica de provérbios no programa Pai Nosso no dia de hoje. Eu sempre digo que a Bíblia nos ensina em todas as áreas. Só erra quem quer. Porque a Bíblia tem ensinamento para todas as áreas da nossa vida, né? Mas aí você precisa ler, né? Mas o desafio, né? Tem que ler. A ler a palavra de Deus, com certeza você será abençoado. Quem lê a Bíblia, bom dia, erra menos. Longa, acho que é Solange, né? Bom dia, meu amor. Muita saudade também. Quem lê a Bíblia erra menos, né? É verdade. Conhecereis a verdade, né? A verdade é a palavra de Deus. Nos libertará. Com certeza vos libertará em tudo. Gente, abril tá chegando, né? E a gente tá com o nosso coração cheio de expectativa. Porque em abril vai acontecer o acampamento Ungidas, no qual o nosso coração está assim, radiante, né? Glorificando realmente ao Senhor, porque temos certeza que serão dias inesquecíveis, dias assim marcantes, inexplicáveis, né? Vamos viver o inexplicável naquele lugar, porque estamos aí com a proposta Eu Sou um Milagre, e com certeza vai abençoar muitos corações, muitas vidas. Então nosso coração está acelerado aí. Contagem regressiva, né? Estamos na contagem regressiva. Essa semana ainda a gente vai contar uma novidade, né? Eu vou
vou estar Vamos divulgando divulgar. é uma novidade maravilhosa que vai acontecer no acampamento. Então aguarde aí que a gente vai fazer vamos passar todas as informações necessárias. Mas vamos lá, né? Porque o tempo, gente, ó, voa e a gente tem aqui 30 minutos comprometidos, né, para poder falar da palavra de Deus. E eu gostaria nessa manhã, junto com a minha linda, maravilhosa irmã Cláudia Dias, dividir com vocês um texto da palavra de Deus que muito toca em nosso coração, né? É um texto o qual a gente já conhece tanto, mas a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de vida, e todas as vezes que a gente lê, a gente recebe diferente, a gente recebe ministração diferente, nós somos abençoados de forma diferente. Então nós queremos compartilhar. A Bíblia nos renova cada dia. Né? As mensagens são atuais. É verdade. Né? E aí eu quero sempre contemporâneas, né? Verdade. E aí eu quero dividir. Bom dia, Anitta. A Anitta fez aniversário esse mês de fevereiro. Parabéns! Deus abençoe sua vida, Deus seu abençoe. coração. A Anitta é família, né? A Anitta já deixou de ser amiga, virou família. A gente ama demais, demais. E aí, gente, Mateus capítulo 14, versículo 22, conta um texto muito conhecido que fala que Jesus anda sobre o mar. Jesus anda sobre o mar. Mas eu quero que você fixe aí num texto, né, na passagem no qual Jesus chama Pedro para andar sobre o mar. Os discípulos, né, junto com Jesus, estavam ali junto com a multidão, onde Jesus tinha realizado a primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus tinha feito um milagre, né, um milagre sobrenatural. Tinha pouca comida para uma multidão. E ali a Bíblia relata que Jesus alimentou uma grande multidão. Todos ficaram saciados, né? E ainda sobrou. Ainda sobrou. E aí Jesus, né, convida, né, os discípulos para passarem para o outro lado. Só que Jesus ficou orando e os discípulos foram, né, na frente. E a Bíblia conta que os discípulos estavam lá no mar e de repente veio uma grande tempestade, né? Uma ondas fortes, vento, escuridão, aquele cenário realmente que nada favorável, né? Cláudia aí que morre de medo de mar, né, Cláudia? Fala aí. Assustador. Nada bonito. Nada bonito. Agora imagine, né? Aqueles homens que eram homens feitos no mar. Experimentados, né? Oi? Experimentados, né? Alguns pescadores acostumados com o mar, mas a Bíblia fala que o mar estava com muito vento, ondas, e começou, aí de repente, eles viram um vulto, que lembra que eu disse que Jesus não foi junto com eles, né? Eles foram na frente, e a Bíblia fala que eles já estavam bem à frente, e de repente eles veem um vulto, naquele cenário de escuridão, de vento, de onda forte, né? O vento devia estar cantando. Sim. E aí, de repente, vê um vulto. E eles, como homens experimentados, homens feitos, começaram a gritar de pavor. E essa parte, Cláudia, eu fico muito impressionada, porque o medo, né, ele nos faz tomar decisões muito erradas às vezes. Decisões precipitadas, né? Exatamente. O medo, ele é o desconhecido, porque você não sabe o que está acontecendo e a sua mente começa a criar situações no qual deixa você em pânico, apavorado, até perder o seu raciocínio, né, de fazer coisas realmente... Não deixa você refletir, né, no real, né? Não deixa você refletir no real. E aí a sua mente, né, imagina várias situações. Então, quando eles viram aquele vulto, eles começaram a gritar de pavor. E nessa situação que Jesus conhece o nosso coração, Jesus sabe que nós somos humanos, Jesus sabe que a nossa vida, né, realmente é bem vulnerável, nós somos seres mortais e o homem tem medo de morrer, né? Então, todo o cenário que acontece, o pânico que acontece, é porque você tem medo de morrer. E aí, assim, eles começaram a gritar de pavor, não sabiam o que estava acontecendo, era o vulto, e nesse cenário Jesus falou: não temas, fiquem tranquilos, sou eu, sou Jesus. Mas eles não estavam vendo.
Eles não estavam dentro daquele cenário, era só confiar. Era o medo, era a situação de vento, de mar, de onda forte, e aquela voz falando que sou eu. Então, assim, se a gente imaginar aqui de forma humana, né? Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente acha que aqueles homens não eram humanos, eles eram humanos, sujeitos às mesmas paixões que nós. Imagina o cenário, né? É interessante, Cleide, que eles estavam vivendo ali o sobrenatural, né? Nossa mente, ela consegue captar as coisas naturais, mas o sobrenatural a gente tem muita dificuldade. Nós falamos de fé, falamos de um Deus que cura, um Deus que opera milagres, um Deus que acalma o vento, mas quando nós passamos por situações de ventos fortes, nós temos essa tendência de gritar, de sentir medo, de sentir pavor, pânico, como se Deus não estivesse ali. Nós temos essa grande tendência porque a nossa mente consegue captar muito bem as coisas naturais, mas o sobrenatural, o milagre, nós temos muita dificuldade. E aqueles homens eram humanos como nós, né? Era impossível eles conseguirem compreender que verdadeiramente Jesus estava vindo fora do barquinho. Dentro do barco, eles poderiam até acreditar que era Jesus. Mas Jesus caminhando, sou eu, fora do barco, realmente era uma situação muito assustadora, né? Mas e aí Jesus entra Pedro, né? E aí que entra meu amigo Pedro, assim, eu falo isso. Pedro é meu amigo do coração, né? O qual eu amo, acho Pedro incrível, né? Eu escolho Pedro como meu discípulo do coração. E aí entra Pedro dentro desse cenário e aí fala assim: se for o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo, gente. Pare para pensar. Ousado, Ele tinha dúvida. Todos tinham, eles não estavam vendo Jesus, eles ouviram alguma voz. Tinham medo, né? Tava com medo. E ele fala assim: diante de todo esse cenário, eu quero que vocês entrem comigo dentro dessa situação, desse cenário. Se for mesmo o Senhor, manda eu ir ter contigo. Ele estava com dúvida. E na dúvida, ele fala assim: dá uma ordem para eu ir ter contigo, para eu ir com você. Até aí tudo bem, ok. Aí a voz fala assim: vem. Agora é o momento de desafio da vida. Porque às vezes a gente, em nossa vida, né, em nossa situação, a gente passa por determinadas coisas que vem a dúvida. O desconhecido, né, como a Cláudia levantou aqui, o sobrenatural, o desconhecido, faz a gente simplesmente parar. Ali no barco, ele tinha segurança. Porque mesmo que estava com vento forte, mesmo que estava com as ondas fortes, com vento, ele estava dentro do barco. Ele estava dentro do barco. Para sair do barco, ele ia enfrentar o desconhecido, ele ia enfrentar o desconforto, ele ia enfrentar a insegurança, ele ia colocar a sua vida em jogo. Sim. Então agora ele precisava pensar, tipo, eu vou sair do barco, eu vou sair do meu lugar seguro, eu vou sair de um lugar onde eu posso tocar, eu vou sair de um lugar onde eu tenho gente comigo, eu vou sair de um lugar e vou me colocar em situação que realmente, será que vale a pena? Pedro estava para experimentar um dos maiores milagres que eu não vi na Bíblia repetir outra pessoa que andou sobre o mar. Estou errada, Cláudia? Minha teóloga maravilhosa. É verdade. Não tem. Não há relato sobre isso. Mas Pedro, ele ia agora experimentar um dos maiores milagres. Mas ele precisava sair do barco. E sair do lugar seguro. Se colocar numa situação de vulnerabilidade. Às vezes na nossa vida, nós estamos prontos, né? Ou estamos para experimentar um milagre. Mas a gente precisa sair do barco. Sair do barco, gente, é um desafio que nós precisamos fazer todos os dias. Eu quero dizer para você nessa manhã, muitas das vezes, nosso barco é um lugar de conforto. Mas para que a gente venha experimentar o milagre de Deus ou ser o próprio milagre, é preciso sair do barco. E sair do barco, para mim, na minha visão,
é o maior desafio que existe, até mais do que andar sobre o mar. Porque eu preciso ter um impulso, eu preciso enfrentar o meu medo, eu preciso enfrentar o desconhecido, eu preciso enfrentar o sobrenatural, eu preciso enfrentar a minha mente. E outra coisa, abre um parênteses aí, ele estava junto com os discípulos. Pedro foi ousado. Cláudia, me responda, você não acha que os discípulos devem ter falado assim, qual o teu problema, Pedro? Quer aparecer? Quer se mostrar? Qual é a sua, Pedro? E às vezes a gente enfrenta, porque assim, o ser humano, né, é uma benção. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, sempre vai ter alguém te travando. Sempre vai ter alguém que vai querer te invalidar. Sempre. É verdade. É interessante, Cleide, que a gente vê, assim, nós que lidamos com pessoas, eu sempre falo, né? Você precisa dar o primeiro passo. Bom dia, a paz. Que a bom paz. Você aí, Jean. Você precisa dar o primeiro passo, o restante Deus faz. Mas é exatamente esse primeiro passo que as pessoas não dão. Esse primeiro passo de fé, de confiança, de acreditar, que as pessoas recuam. Né? Por quê? Porque eu olho o impossível. Mas se o impossível cabe a Deus e nós estamos clamando a Deus, eu tenho que enfrentar. Eu tenho que sair do barco. Eu tenho que tirar o medo, eu tenho que dar o primeiro passo, eu tenho que me impulsionar a mudar aquela circunstância. Porque aquilo que cabe a Deus, Deus faz, mas o que cabe ao homem, Deus não vai fazer. É verdade. Como sempre dizer isso, o primeiro passo somos nós que damos. Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso mudar a minha vida. Mas como isso vai acontecer? É você que dá o primeiro passo. Além de você dar o primeiro passo, você tem que estar pronto para ouvir, mesmo situações que não vão te motivar, né? Você não espere pessoas aplaudir o que você vai fazer. Você simplesmente você tem que focar em Deus, focar em Jesus e fazer. E assim Pedro fez. E eu tenho certeza, ontem eu estava, né, sendo ministrada por essa palavra e ver exatamente, né, imaginando aqueles homens, outros discípulos, porque assim, só Pedro se ousou a fazer aquilo, a sair do barco. E eu tenho certeza que outros devem ter falado, Pedro, para com isso, fica quieto, fica aqui e tal. Mas ele estava disposto a sair do barco e encontrar Jesus. E assim Mas interessante, Cleide, interessante, né, que quando a gente medita na palavra, a gente se coloca no lugar de Pedro, porque era humano como nós, né? Ele ainda saiu do barco, muitos nem sairiam, porém, a Bíblia traça aqui algo que eu acho esplêndido. Pedro começou a reparar a força do vento. Quando ele saiu, né? Pois é, eu ia quando ele saiu. Ele saiu, perfeito, mas ele saiu. Conseguiu sair. E na caminhada, né? Ele começa a reparar a força do vento. Então, eu estava meditando também nesse texto e Deus ministrou muito no meu coração. Não basta somente sair do barco, tem que permanecer no milagre. Eu ia permanecer no milagre. Nesse tópico, né? Cláudia, eu tenho experimentado assim, realmente os milagres de Deus na minha vida. E a cada dia realmente é um desafio. E a probabilidade, né, das vezes você querer no meio do milagre parar, ou você ouvir situações externas, ou olhar, né, ao redor e ver que tipo o vento tá ali, o mar tá ali, eu tô fazendo o quê? Andando sobre as águas, né? E você realmente tem a tendência, né, pode vir a afundar. Sim. Mas isso, né, continuar no milagre também é algo muito desafiador, porque o vento pode ser várias coisas. O vento, né, pode ser. Sempre vai estar ali. Os ventos sempre vai estar ali. As ondas sempre vão estar ali. Mas né? O andar. Sabe o que me chama a atenção, Cleide? É que o vento vai estar sempre ali, ao nosso redor. Às vezes você vence uma situação, vem outra, mas não podemos reparar a força do vento. Porque o nosso Deus, ele é muito maior. Maior do que qualquer vento que se levante contra as nossas vidas. O reparar me traz a ideia de você prestar atenção, de você focar no vento. Cristina, Eloy, um beijo. Ana Maria, bom dia, beijo. Meus amores.
Bom dia, meus amores. De você prestar atenção no vento, focar no vento, ficar tempo olhando para o vento. Deixa o vento soprar. Olha para o Senhor. Repare nele. Foque nele. É onde as pessoas às vezes têm dificuldade, porque o vento às vezes é tão forte que você tira o seu olhar do Senhor. Isso é. E começa a olhar a situação desfavorável. E aí vai afundando. Porque quando você começa a olhar a força do vento, a fé esmorece, né? Vai enfraquecendo a sua fé. Então, o reparar, essa palavra chamou muito a minha atenção. Cuidado, não vamos ficar reparando a força do vento, porque ele tem força. A situação é desfavorável mesmo, é difícil mesmo, é complicada, impossível aos nossos olhos. Mas pare de reparar um pouquinho a força do vento e olhe para a força que o nosso Deus tem de acalmar qualquer vento da nossa vida. Amém. E aí a gente continua, né? Que Pedro olhou a força do vento, começou a afundar, porque parou de focar em Jesus. E ali, né, ele começa a clamar. E a Bíblia fala que ele estende a mão, Jesus estende a mão e levanta, né, Pedro. Então Jesus estava perto. Jesus está perto da gente. Jesus, ele não nos deixa, ele não nos desampara, ele está do nosso lado. Estava tão pertinho, né? Que estendeu a mão. Só estendeu a mão. Só estendeu a mão, exatamente. Então, assim, Jesus está perto da gente. Independente, né? Se você hoje olhou aí a força do vento e está sentindo, né? Se afogando, está sentindo que o mar vai te submergir, a mão do Senhor está do seu lado. E como é que a gente consegue que a mão do Senhor venha nos estender? Clamando. Que Pedro clamou por Jesus. E Senhor, quando ele clamou, imediatamente, né? Imediatamente ele estendeu a mão. Jesus tem poder de ouvir o seu clamor nessa manhã. Nós vamos estar orando agora, né? E quando Jesus estendeu a mão para Pedro, levantou Pedro, ele fala algo muito interessante lá no finalzinho, né? Que ele fala assim, os discípulos, né? Reconheceram que verdadeiramente é filho de Deus. Nessa manhã, nós temos a certeza que nós servimos ao Filho de Deus. Amém. Nós temos certeza que nós servimos Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que muda qualquer situação, que tem poder de estender a mão, que tem poder de nos levantar, que tem poder de nos fazer andar sobre as ondas, sobre as águas. Esse é o nosso Deus, que tem poder de fazer-nos experimentar o milagre. E nessa manhã eu quero clamar com você, porque quando a gente clama, o Senhor tem poder de estender a mão e nos tirar de qualquer situação, de mudar qualquer cenário, né? De fazer-nos viver o milagre, de fazermos nós sermos um milagre. E é isso que nós vamos clamar agora. O Senhor só aguarda o nosso clamor. Que nós vamos Pedro clamou, salva-me, Senhor. E o Senhor aguarda o nosso clamor. Amém. É o que nós vamos fazer nessa manhã. Amém. Eu tô correndo, gente, porque o tempo, olha. É isso. Boa, olha, né? Eu gostaria que vocês orassem, né, por Ana Beatriz, Karina, né, que a Cristina Eloy está pedindo aqui. Sim. Gostaria que vocês orassem pela Karine também. Karine. Gostaria que vocês clamassem junto comigo pela vida do Ronaldo. Ronaldo é um amigo nosso que se encontra na UTI, né, necessitando do clamor, do nosso clamor e da intervenção do Senhor. E se você também tiver pedido de oração, pode fazer aí, que juntos nós estaremos clamando a Jesus para que estenda a sua poderosa mão e venha nos tirar, né, dessa situação. Cláudia, você ora? Sim, inclusive eu quero que vocês me ajudem em oração. Nós estaremos fazendo um acampa dentro lá no Chapadão, com as crianças, adolescentes, irmãos da igreja. Esse ano não tivemos recurso para retiro, então vamos fazer dentro da igreja. E é um meio de evangelização, porque a gente faz evangelismo, a gente está ali, né, a igreja está ali orando por vidas, alcançando vidas, e nós precisamos ser sustentados pela oração. Então, lembre-se de mim, né, do pastor Ricardo, precisamos estar sendo sustentados pelos irmãos,
para fazer esse trabalho missionário, né? Lá dentro do Chapadão, nesses dias de carnaval. Amém. Nós faremos nossa campa dentro. Então vamos orar, queridos. Vamos orar também pela Cristina e irmão José Francisco. Vamos estar clamando. Podem colocar aí que nós estamos clamando. Temos 3 minutos aí para encerrar, mas fiquem certos que a gente não ora só aqui. A gente vai continuar clamando. Senhor, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te amamos, Senhor, e te louvamos, porque o Jesus Glória que nós ao teu nome, servimos Senhor. é o mesmo Jesus Aleluia. que acalmou o vento, Sim, que fez Pedro andar sobre as águas, Jesus. que abriu o mar vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó. Amém. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Senhor, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos. Meu Deus. Colocamos cada pedido aqui em tuas Obrigada, mãos. Senhor, pelo Tu conheces as recurso. necessidades. Obrigada. O Senhor conhece os corações. Que o teu Espírito possa estar visitando, Senhor, cada um, cada necessidade, cada enfermo. Amém. Ó Pai querido, vai entrando com o teu milagre sobre cada vida. Amém. Mas, Senhor, não nos permita desviarmos o nosso olhar de Ti. Não permita que o vento seja mais forte que a nossa confiança no Senhor. Amém. Temos a certeza, Pai, que as situações que vivemos são bem difíceis, mas o nosso Deus, ele está sempre perto, está sempre por perto. E quando nós clamamos, o Senhor nos ouve. Amém. Abençoa, Pai, o programa Pai Nosso, que está retornando hoje. Abençoe o nosso ano, nossos ouvintes, que a Tua palavra, ao chegar em cada coração, Senhor, possa encontrar guarida, Amém. fortalecimento. Ó Pai, sustenta, palavra de ânimo, palavra que levante, palavra que fortaleça. Obrigada, Senhor, pela minha vida, pela vida da Cleide, por cada ouvinte. Derrama sobre nós a Tua graça. Amém, Jesus. Que no nome de Amém, Jesus, Pai, possamos ser ousados, porque a Tua palavra diz que nós devemos chegar ao Santo dos Santos com ousadia. Amém. Que possamos ser ousados na nossa fé. Amém. Que não venhamos ser pessoas de pouco ânimo ou de pouca fé, mas que possamos, Senhor, alicerçados na Tua palavra, conhecedores da Tua palavra, crer no Senhor incondicionalmente. Amém. Independente do vento que sopra, independente da tempestade que se levante, que possamos fitar os nossos olhos no Amém. Senhor. Obrigada pela vida da Anitta, que completou mais um ano de vida. Obrigada, Derrama sobre a vida da tua filha, tua graça, teu poder. Abençoa a sua casa, a sua família. Supra os desejos do seu coração. E dá vitória à minha irmã. Obrigada, Pai, por tudo. Os aniversariantes queridos. Nós entregamos, Pai, o acampamento, ó Pai, das ungidas, em abril em tuas mãos. Obrigada, Senhor, que possamos viver milagres. Amém. Experimentar milagres. Amém. Experimentar o novo de Deus, a glória de Deus naquele lugar. Obrigada pelas pessoas que irão, por aqueles que não poderão estar conosco esse ano. Que a tua graça também seja sobre eles. Prepara aquele lugar, prepara o ambiente, prepara os nossos corações para que a tua glória venha a ser manifestada em nossas vidas nesse final de semana. Amém. Corta, Senhor, todo impedimento. Corta todo o mal. E nos dê, Senhor, a graça de termos a tua presença ali bem pertinho de nós. Sim, Jesus. Nos dê, Senhor, um dia abençoado. Amém. Que a tua graça seja sobre cada um de nós. Que a tua graça seja sobre os pedidos que foram aqui feitos. Ó Senhor, visita cada coração, cada vida. Que a tua graça seja sobre cada um. É o meu clamor no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém. Glória Obrigada, a Deus. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tá gripada, mãe? Eu acho que é alergia, né? É. Todo dia de manhã fica assim, depois passa. Fragilidade É ar-condicionado, é ventilador, é tudo para amenizar o calor, mas a alergia vem, né? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos compartilhar, né? Sim. Vamos lembrar aí que o programa Pai Nosso voltou às quartas-feiras. Há poder na oração. Eu creio no poder da oração.
E eu tenho Amém. certeza que juntos experimentaremos da glória de Deus. Amém? Raquelzinha linda. Raquelzinha trabalha comigo. Um beijo no seu coração. Prazer, Raquelzinha. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o nosso dia, nossa vida, nosso coração. E quarta-feira tem mais programa Pai Nosso. Amém. Esperamos por quarta-feira você. que vem vai ser a quarta-feira do feriado, mas o programa Pai Nosso vai estar em pleno vapor. Vai estar on, tá bom? Beijo, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Bom dia para todos. Fiquem com Deus.